Olá, galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui então para mais uma de nossas videoaulas e hoje nós daremos continuidade então aos textos selecionados de Paul Tillich. Na aula passada eu havia comentado um pouco com vocês sobre a vida intelectual desse autor alemão, mas que viveu parte de sua vida na América do Norte e foi lá que se tornou um dos principais expoentes da teologia e de uma teologia que tem uma relação intrínseca com a filosofia. Eu gostaria então de comentar um pouco sobre esses textos selecionados. É um grupo de textos dos quais a gente pode ver alguns títulos, né? Depois do socialismo religioso, a comunicação da mensagem cristã, aspectos existencialistas da arte moderna, a igreja e a cultura contemporânea, o Deus da história, o direito à esperança. Eu não vou comentar todos os textos, mas eu vou pincelar, eu vou de alguma forma fixar alguns dos conteúdos aos quais o Paul Tillich trabalha e algumas de suas conclusões nesse texto. Então eu acho interessante nós observarmos, porque é uma coletânea simples, pequena, porém uma coletânea um tanto interessante, né? Esse texto que eu estou aqui, essa edição, é da fonte editorial, né? E o texto é de 2006, foi lançado em 2006. Ok? Então vamos lá. Tudo que eu vou falar nesse instante, o Paul Tillich escreveu no ano de 1949, tá? O texto depois do socialismo religioso é um texto escrito em 1949. Primeira coisa, ele diz que o tempo que ele permaneceu nos Estados Unidos, ele ajudou ele, de alguma forma, a tornar-se claro, a tornar-se compreensível, devido aos aspectos da própria língua inglesa, né? Em contraposição com a língua alemã. Então, para ele, de alguma forma, o tempo que ele passou nos Estados Unidos o ajudou a tornar-se compreensível. No começo da vinda dele aos Estados Unidos, ele era aí um existencialista, né, na filosofia. Ele poderia ser considerado um socialista na política e um adepto à teologia da crise, pensar a relação de crise do cristão, né? Nós podemos ver isso também em um autor não menos importante, né? Mais importante que ele, que é o famoso Johann Kierkegaard, né? Johann Ayeb Kierkegaard. Ele afirma que muita coisa mudou no decorrer do tempo. No período ao qual ele se situou nos Estados Unidos, muita coisa mudou, né? Então a principal mudança se deu no âmbito da política para ele. Porque a plenitude dos tempos não foi alcançada, né? A ideia de um comunismo, de uma sociedade igualitária e da possibilidade de escrita não da pré-história, mas da história da humanidade, como propunha o marxismo, ou a ideia de um homem total, pleno, né, na plenitude dos tempos, não foi alcançada. E aí ele traz para a gente a vitória do fascismo, a situação subsequente à sua derrota em relação à Alemanha, né? A vitória do fascismo tomando a Alemanha e depois a situação subsequente à derrota da Alemanha, isso colocou abaixo a esperança socialista de Tillich. Então Tillich ele se reinventa, né? Ele revisa as suas conclusões políticas. Então a sua principal mudança, vamos dizer assim, foi no âmbito da política. Quando ele escreve, ele fala sobre um vácuo sagrado, né? Então, a não participação de atividades políticas para possibilitar a criatividade. É interessante nós observarmos esse teor pós-Auschwitz, né? Esse teor da própria noção, vamos dizer, de pós-modernidade, de existencialismo,
de crise, essa noção de não participação da atividade política ou descrença na atividade política para possibilitar criatividades, porque nós estamos diante de um autor, vamos dizer assim, em relação à política, desesperançado. Né? É interessante observar essa ideia de, então, eu vou falar sobre um vácuo sagrado, sobre um limbo, sobre uma não participação política. Aí ele vai dizer o seguinte, sobre o existencialismo, ele diz alguns autores que foram referência para ele. Então, ele diz ter lido Kierkegaard, Schelling, Nietzsche, Marx, que seria de alguma forma os primeiros, né, os influenciadores. Mas que nesse instante, em 1949, ele estava sendo profundamente influenciado por Heidegger, Jasper e Sartre. Né? Então, aí ele traz uma frase que eu acredito ser de suma importância para o pensamento dele, que é a seguinte: a verdade básica desta filosofia, como eu a vejo, ele está falando do existencialismo, é a sua percepção do aspecto finito da liberdade do homem, arriscada, ambígua e trágica. Aqui nós já temos muito do pensamento de Paul Tillich, né? Porque ele está dizendo para a gente exatamente o seguinte. Ele está dizendo para a gente que o que chama atenção nele na filosofia existencialista também é a ideia de uma finitude da liberdade. E colocar em xeque essa liberdade tão elencada, tão alavancada, tão cristalizada pelo próprio iluminismo, né? Pela sociedade e pela noção de progresso, é de suma importância para a filosofia existencialista. Então coloca em xeque essa percepção, né, da liberdade total, absoluta do homem. Então ele vai dizer, esse aspecto finito da liberdade. A liberdade humana ela é finita, o ser humano é finito. A existência e a liberdade humana ela se dá justamente nesses três aspectos aos quais ele ressalta. Porque a liberdade ela é arriscada. Todas as vezes que nós usamos da nossa liberdade, nós estamos arriscando de alguma maneira. Nós estamos arriscando pelo bom e pelo ruim. Nós estamos arriscando pelo certo e pelo errado. Pode ser que dê, pode ser que não dê. Né? Usufruir dessa liberdade de escolha é uma maneira arriscada de ver, de enfrentar a vida. A liberdade ela é um risco. Né? Mas também nós podemos ver que ela é ambígua, ela é ambivalente, ela tem seus aspectos poderosos, seus aspectos encantadores, seus aspectos artísticos, mas ela guarda no âmago do seu ser também esses aspectos de dificuldade, esses aspectos enrijecidos, esses aspectos arriscados, poderíamos dizer novamente. Mas, sobretudo, a existência e a liberdade humana, ela é trágica, né? O existencialismo ele traz esse aspecto trágico da existência, em que você não vai ter o poder de escolha tão assim. Porque o próprio poder em não escolher é de alguma forma uma escolha. Todos nós, seres humanos, estamos fadados a enfrentar e a viver a vida escolhendo a respeito dela e das situações. Né? Aí ele traz para a gente o seguinte, o método de correlação, como eu disse no primeiro vídeo. Né? Método de correlação entre questões existenciais. Né? A filosofia ela serve justamente para isso, para trazer questões existenciais, poderíamos dizer questões últimas a respeito da existência humana. E a teologia ela vem com essa tentativa de responder a essas questões existenciais. Né? Então, ele vai dizer que ele é um autor de fronteira. O Tillich é um autor de fronteira. Né? Ele não está nem na teologia e nem na filosofia. Ele está na fronteira desses pensamentos. Ele não está nem no humanismo teológico, nem na ortodoxia religiosa. Né?
Ele não se encontra nem na teologia natural, nem no naturalismo, no empirismo, no racionalismo, mas ele também não está em sobrenaturalismo, né? É a ideia sempre de correlação. As coisas elas estão aí para serem correlatas, elas estão aí para dialogarem entre elas. E isso é de suma importância, eu acredito, para o pensamento de Paul Tillich. Então esse seria o primeiro texto que eu gostaria de comentar, né, que é depois do socialismo, as conclusões a que ele chega, e ele chega então na filosofia existencialista, e ele se declara mais existencialista, inclusive politicamente, até porque há uma mudança de paradigma no pensamento de Paul Tillich após o seu pensamento socialista. Esse outro texto é o texto do Cristianismo e os Existencialistas, né, de 1956. E é interessante nós darmos uma pequena pincelada a respeito do que ele diz. Tem alguns aspectos que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro aspecto é que ele diz o seguinte: o existencialismo ele pode ser uma corrente filosófica importante na história, né? Ele é uma crítica à sociedade industrial, ele é uma crítica à noção de pensar questões existenciais humanas. Então nós temos aí três aspectos importantes da filosofia existencialista para Paul Tillich. Quais são esses aspectos? Então, repetindo ele. Primeiro é que é uma filosofia que tem base histórica. É uma filosofia que tem base histórica não no sentido de temporal, até porque eu acho que o existencialismo busca fugir muito disso, né? Até por isso não tem uma relação tão íntima entre o pensamento heideggeriano e a historiografia, por exemplo, né? Apesar que tem alguns autores tentando trazer isso à tona, trazer essa relação, esse diálogo. Porém, nós não temos essa relação muito íntima. Mas porque é uma filosofia importante na história. É uma filosofia embasada, uma filosofia que teve legitimidade, que conquistou a sua legitimidade, que tornou-se importante no decorrer do pensamento ocidental. Então a filosofia existencialista, ela tem esse aspecto importante de que ela foi uma filosofia de destaque dentro da história humana, ou da história ao menos ocidental. O segundo aspecto é que a filosofia existencialista ela é uma crítica à sociedade industrial. Logicamente, porque a sociedade industrial ela pressupõe para a gente algum tipo de controle, de mentalidade calculista. Se você for num vídeo que eu falei sobre Joseph Schumpeter, ele falando sobre democracia, socialismo, a gente poderia ver, e eu disse naquele vídeo, que a nossa mentalidade é uma mentalidade calculista, é uma mentalidade racionalista. Nós calculamos a nossa existência sem nem mesmo nós percebermos. Isso é fruto de uma sociedade industrial, porque a sociedade industrial ela trabalha através do valor cálculo, do valor quantidade, e não necessariamente do valor qualidade. Então a sociedade industrial ela trabalha com produção, ela trabalha com técnica. A própria produção, a própria divisão do trabalho, a própria divisão dos meios de produção, vamos dizer assim, divisão que eu digo os respectivos focos de produção dos mais variados produtos, vamos assim dizer, essa própria fragmentação é uma fragmentação racionalizada, calculista, é uma racionalização que se empodera da vida do ser humano de uma maneira, vamos dizer, quantificável, ok? Então, o existencialismo ele vem colocar em xeque isso, porque ele não está trabalhando com aspectos calculistas, ele está trabalhando com questões existenciais, com questões que na maioria das vezes não são empíricas, não são tocáveis, não são palpáveis, mas com questões que são existenciais, são imateriais. Muitas vezes essas questões elas são
elas são de cunho totalmente especulativos, filosóficos, abstratos, né? Então nós temos aí essa crítica à sociedade industrial, porque a filosofia existencial traz um aspecto, vamos dizer, totalmente díspare em relação às sociedades industriais. O terceiro aspecto, então, do pensamento existencialista seria a noção de pensar questões existenciais humanas, que eu já disse que é exatamente isso que contrapõe a sociedade industrial. Ok? Então, outro aspecto importante desse texto, o cristianismo existencialista, é que o existencialismo é pensar a existência como diferente de essência, mesmo sabendo que existência depende da essência. Isso já seria um pensamento poutiliciano, né? Porque se nós formos olhar o existencialismo sem ser cristão, a existência precederia a essência, né? É a máxima do Sartre. Mas o Paul Tillich ele já traz essa ideia de que nós precisamos de pensar sim a existência, né? Mas como diferente da essência, mas nós devemos ter em mente que a existência depende da essência. Aí ele vai dizer para a gente que a arte religiosa não é somente uma arte sacra, né? Mas a definição de religião para ele, para o Paul Tillich, é uma definição de religião mais ampla. Nesse sentido, uma definição de religião mais ampla, a arte religiosa não seria a arte da igreja, mas seria uma arte que expressa inquietações últimas. Nesse sentido, um ateu poderia desfrutar de experiências religiosas, né? Por causa dessas inquietações últimas, que são inquietações existenciais e não meramente inquietações religiosas institucionais. Então, para ele, quebrar a forma superficial da realidade, é para isso que serve a arte. Quebrar a forma superficial da realidade a fim de observar dentro dessa realidade as suas profundidades. E aí a relação entre o existencialismo e a fenomenologia vai se tornando cada vez mais imbricada. Até semana passada eu fiz um cursinho de 10 horas falando exatamente a respeito disso, falando sobre uma abordagem dentro da psicologia de uma abordagem fenomenológica existencial. Então essa relação ela se torna cada vez mais clara ao nós lermos o Paul Tillich. Ok? Até o próximo Pinceladas do Saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as atualizações e deixe seu like, que é importante, porque aí aparece para você as nossas atualizações. Porque se você não der o like, não colocar lá que você gostou, o YouTube deixa de enviar para você a atualização e envia daqueles vídeos que você deu like. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pincelada do Saber. Comente aqui embaixo o que você achou desse autor, se você conhecia, não conhecia, se você está conhecendo ele, se está gostando, não está gostando. Enfim, até o próximo Pincelada do Saber. É hora de dar tchau!